Oi, este é o 8º vídeo da leitura comentada de Doutor Zhivago, de Boris Pasternak. E por aqui vou dar alguns pitacos a respeito do que acontece na 10ª parte e também na 11ª parte. Bom pessoal, com certeza esse vídeo aqui vai soar um pouco diferente dos demais. Justamente porque talvez, por termos passado da metade da publicação, seja a hora de a gente fazer uma avaliação talvez geral do que é Doutor Zhivago, dessa proposta do escritor Boris Pasternak, do que ele quer narrar aqui com todas as aventuras de seus personagens principais, o Yuri e também a Lara. Ou será que nem isso, né? Porque é o começo da minha crítica talvez por aqui. Qual é a história realmente que estamos acompanhando aqui em Doutor Zhivago? Pelo título da obra, né? Caramba, vamos acompanhar então sim o desdobramento da vida deste cidadão chamado, é claro, pela sua profissão, Zhivago, Doutor Zhivago. No caso, Yuri, que depois a gente fica sabendo. Claro, por tabela, a co-protagonista da história, que é a Lara, sua grande paixão. Mas no fundo, se a gente já for fazer uma análise geral do que a gente já viu nessa primeira parte, já lida, a gente conclui, claro, que no fundo esses dois protagonistas não importam aqui para esta narrativa. Sim, o que vale sempre são as questões políticas, o que está acontecendo de transformação nesta Rússia ali depois, aliás, até antes, né, da Revolução Russa, o seu desdobramento depois. Por exemplo, estou agora no período de uma guerra civil, onde temos três vertentes, né, se debatendo ali, né, que são os exércitos vermelho, branco e também o verde. Pois é, eu já havia falado do exército verde, acho que em um vídeo ou dois vídeos atrás por aqui, porque eu já sabia, né, dei uma pesquisada a respeito da Revolução, da Guerra Civil, na verdade, russa, e sabia que existia assim uma terceira força, que não havia sido citada nominalmente, agora passa a ser, quer dizer, mais ou menos, porque a gente precisa combinar também uma característica dessa obra aqui do Pasternak, é que ele foca então no lado político. Ok, contextos históricos, beleza? Mas ele também não é muito específico, pois justamente aqui nesta 10ª parte e 11ª, nós percebemos que ele está falando de um exército, mas não diz exatamente qual que é justamente ele. Aliás, na 10ª parte, ele está focando em qual exército? É o branco? É o vermelho? Eu fiquei na dúvida. Eu li a 10ª parte, questão de 2, 3 dias atrás. E sou bem sincero para vocês, eu não lembro mais nada a respeito daquilo. Principalmente porque nem o Yuri, nem a Lara aparecem em todo o desdobramento do que é contado por ali. Sim, aparecem alguns personagens que alguns eu tinha a sensação, peraí, eu acho que eles já apareceram na história. E outros eu falo, são personagens novos? Ou seja, tinha uma confusão na minha cabeça, a minha memória não conseguia definir se eu já conhecia eles ou eram novidade por aqui. E sim, tem essa coisa que incomoda um pouco. Faz falta justamente os dois protagonistas aqui dessa publicação, porque Yuri e Lara não aparecem, nem são citados, né? Porque acho que não tem nada a ver com aqueles personagens. Mas enfim, o que vale? Depois de 3 dias, eu literalmente esqueci de tudo que eu li, o que é algo muito grave. Ok, vá lá, isso acontece. É o tipo de parte ou conjunto de capítulos dentro de uma obra que faz uma preparação para o que virá a seguir. Sim, na maioria dos romances isso não é tão enfatizado. Pasternak gosta de narrar suas histórias desta maneira, ou pelo menos aqui, Doutor Zhivago. Tudo bem, a gente aceita. A gente lê uma batelada de páginas, acho que foram 20 e poucas páginas, né, para esta 10ª parte, que era intitulada Na Grande Estrada, e realmente, você lê, passa por elas e fica, tá bom, e daí, Pasternak, o que você quer fazer com todos esses personagens que por enquanto não estão se relacionando nem com Lara, nem com Yuri. Estou tentando aqui olhar as páginas para ver quantas, assim, 360, começa na 339, pouco mais de 20 páginas que eu literalmente esqueci o que aconteceu por aqui. Mas enfim, aí lembrando também como a gente terminou o lote de capítulos anteriores. Tivemos aquele belo de um gancho, né? Um dos melhores que apareceram por aqui com certeza.
que foi exatamente aquela hora onde Yuri estava voltando para casa, naquela intenção de romper o relacionamento, o seu casamento, na verdade, com Tônia, porque queria ficar com Lara. Mas ao mesmo tempo ele ficava pensando, peraí, por que eu vou fazer exatamente isso hoje? Não posso deixar para um pouquinho depois, sei lá, semana que vem, um mês depois, anos seguintes? Eu não preciso abandonar as duas, né? Posso ficar com as duas. Mais ou menos essa canalice que ele estava começando a pretender a fazer. Só que ele foi interrompido pelo destino, porque ele foi literalmente sequestrado por homens de um desses três exércitos, vermelho, branco ou verde. A gente literalmente não sabia. Se bem que havia assim uma referência ali de nome, mas é aquela confusão que eu sempre tenho com os nomes russos. Eu não consigo diferenciar um personagem do outro, porque o Pasternak também não faz muitas delimitações de quem são os personagens que aparecem na nossa frente. Enfim, de qualquer forma, ele foi sequestrado. Portanto, nem ele ficaria com Tônia, muito menos com Lara. Fazer o quê? No 10ª parte, ele não apareceu. Mas enfim, na 11ª está lá. Totalmente focado então no Yuri, no Dr. Zhivago. E sim, claro, foi obviamente sequestrado por um dos exércitos justamente para trabalhar como um médico. Ora bolas. Isso era até meio que óbvio que era o que estava acontecendo, com certeza. E a história dá um pulo de 1 ano para frente. Pois é, ele já está nessa forçadamente, mas ao mesmo tempo o narrador faz questão de dizer pra gente, acho que até enfatiza por 2 ou 3 momentos, que Zhivago podia muito bem sair de boa, porque ele não estava acorrentado a nada, ele não estava detento em alguma cela, um quarto, nada muito específico, ele tinha livre trânsito para lá e para cá. Mas claro, ele tentou alguns escapes, mas foi pego. E depois de um certo tempo também ele percebeu que talvez não seja interessante tentar fazer essas fugas, porque realmente ele pode ser morto efetivamente, né? O pessoal pode não gostar. Mas enfim, quem foi que capturou ele? Foi os vermelhos, os brancos ou os verdes? Pois é, não é citado um exército verde aqui. Esse pessoal que pegou ele é denominado partisans. Quem são eles? Não sei. Eu julgo que sejam sim os verdes, porque em alguns momentos fala-se que eles entram em alguns conflitos com os vermelhos e com os brancos. E de novo, Pasternak não faz uma coisa bem clara para a gente, não mostra claramente exatamente qual é esse time que pegou o Zhivago. Mas tudo bem, não há problema quanto a isso. O que vale é que sim, temos de volta o protagonista e a gente quer efetivamente acompanhar o seu desenvolvimento. E aí a gente percebe então que não acontece lá muita coisa por aqui. Pois sim, esse lote de capítulo aqui dessa 11ª parte faz um apanhado do seu cotidiano ali de médico, forçadamente sendo médico, né, porque já tinha abandonado a sua profissão quando já estava naquela cidadezinha lá de Varinico, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Com sua família, Tônia, seu filho e com seu sogro. Pois bem, aqui forçadamente ele está na medicina mais uma vez, cuidando de muita gente, sempre super atarefado. Tem um outro colega de profissão, tem mais outro enfermeiro que também está ali exposto para a gente, contando-se uma coisinha ali ou outra sobre esses 2 personagens a mais, mas fica por isso mesmo. Claro, há um destaque também para aquela figura, aquele chefe de exército dos partisans que o detém. Ok, há um sujeito de uma personalidade muito forte que o Yuri não suporta ouvir o seu lero-lero. Exatamente isso, né? O cara tem um papo meio chato, ok, beleza, também. Mas no fundo, o que está acontecendo com o protagonista em toda essa parte aqui, a 11ª sessão de lote de capítulos? Não é muita coisa. Por quê? De novo, o Pasternak quer valorizar as questões políticas mais uma vez. E o que tem de diferente então Yuri a respeito disso? Lembrando, ele sempre foi partidário de uma certa revolução ou de uma mudança na Rússia. Ainda quando jovem, quando criança, depois um pouco adolescente. Ele ficou partidário no primeiro momento, quando ocorreu a primeira revolução, que foi aquela de 1905, né, se eu não me engano, ou algo por ali, e depois, decorrendo os capítulos seguintes, a gente percebe que ele mudou um pouco de ideia, mas não é completamente contra. E agora a gente pode dizer que ele está, com certeza, com o pé um pouco mais atrás, tendo uma certeza um pouco maior de que talvez essa revolução não sirva para nada, claro, na questão de melhorar o povo russo, o pessoal pobre em si.
Os Miseráveis, porque a grande questão é que a Rússia vivia um momento de profunda decadência, ainda lá na época do czar, Nicolau II. Quando teve a Revolução, e também fruto daquelas últimas guerras, principalmente contra o Japão, a população pobre ficou mais empobrecida ainda, passaram a ser miseráveis. Isso é bem enfatizado um pouco pelo texto? Sim e não. O jeito que o autor usa para marcar essas situações do povo russo são através de pequenos fragmentos. Claro que a história é fragmentada, narrativamente falando, a gente já percebe isso desde lá o comecinho, nas primeiras páginas. Mas esse estilo, ele tem um fator, pelo menos nesse leitor que está conversando com vocês, de não empolgar muito. E é literalmente o que está acontecendo então até nas últimas semanas, como uma certa avaliação então aqui desta primeira metade de Doutor Zhivago. O texto, ele não é moroso, mas ele não é dinâmico, e isso é algo muito grave. Ou seja, não há momentos muito impactantes aqui nessa história. Inclusive, esses ganchos que acontecem em cima de Zhivago e também de Lara são que às vezes empolga a gente. Caramba, vai acontecer algo dinâmico daqui para frente. E no fundo, não é isso que acontece. Basta lembrar, por exemplo, como foi aqueles momentos onde a gente via que teve aquele incidente do tiro relacionado a Lara e seu ex-amante, ou naquele momento também de tiro, inclusive onde o Zhivago foi alvejado. Nesses dois momentos a gente pensava, tá, nos capítulos a seguir, desses grandes impactos na história, algo seria cada vez mais crescente, mas não, ficava tudo morno. Em relação também às questões amorosas, outro indício que o Pasternak meio que enrola a gente também. Em dois momentos específicos da relação entre Yuri e Lara, a gente percebe, ele vai demonstrar momentos românticos do casalzinho, dos pombinhos, mas também não. Ele fazia um pulo na história, ou simplesmente dizia que tal coisa acontecia ou não, e ficou por isso mesmo, ou seja, ele ficou com água na boca da mesma maneira. Tanto nas questões do momento de tensão, do bom gancho dado pra gente no final de um capítulo, e na esperança que no seguinte tudo ficaria mais dinâmico, não. Nas questões românticas, também não. Enfim, ao modo de narrar do Pasternak, para mim, este leitor de novo que está falando com vocês, não está funcionando. E com isso eu quero dizer que a história então aqui de Doutor Zhivago é fraca talvez? Ruim? Não. Ruim com certeza não é. Fraca? Também não dá para colocar assim dessa maneira. Mas com certeza que não tem dinamismo, isso dá para afirmar com mais certeza, com certeza. Com certeza, eu estou sendo repetitivo. Mas enfim, o que vale não estou me empolgando com a história. Esse é um problema. Ou seja, você passa por 20 páginas com novos elementos, novos personagens, novos eventos dessa história que a gente está acompanhando que não empolgam. Passam-se alguns dias, você esquece completamente. Depois, quando volta ao personagem, no outro lote de capítulos, você também fica com a mesma sensação. O que de fato de interessante está acontecendo com Yuri por aqui? Ele voltou a ser médico, mas e daí? Ele está passando por um certo conflito, ele pode sim morrer se ele tentar fugir do seu cativeiro. Mas espera aí, ele não está cativo, na verdade, ele está ali quase que de boa, ele quer ficar. E no fundo, no final desse lote de capítulos, ele tem a chance de ir embora mais uma vez. Mas realmente falta um pouco de emoção, principalmente aqui nessa história. E claro, eu estou conectado a Doutor Zhivago por causa do filme, que eu vou assistir, claro, ao final da leitura aqui desta publicação. E eu penso, caramba, será que tudo que eu gosto dessa história, do filme visto lá no século passado, é tudo apenas uma memória afetiva? Quer dizer que talvez a história do filme em si não fosse lá tão romântica assim. E claro, era um filme do David Lynch, que tem uma mão pesada, é aquele tipo classicão, um cinema mais pomposo, talvez a gente possa colocar assim. Não é um filme fácil de ser assistido, um filme longo, de quase 3 horas de duração, mas tudo aquilo que, na minha memória, aquilo eu gostei bastante de ter visto, será que não tem nada a ver realmente com o que está narrado por aqui? Aquela adaptação feita foi, talvez, ainda conferir
muito melhor do que temos por aqui. Ou seja, o filme, mesmo sendo daquele tipo arrastadão, ele consegue ser mais dinâmico e propor mais coisas para a gente em termos de emoção do que a própria história original. É uma questão que, claro, só vou descobrir se acontece ou não depois, quando terminar a leitura e fizer a prova dos 9, digamos assim, quando eu ver o filme. Pode ser que sim. E aí fica a questão, né? Tá bom, acabou então essa 11ª parte, nessa lenga-lenga que foi tudo aquilo. Porque, sim, teve um bom momento, deixa eu falar dele logo. Aquela questão lá quando ele estava num campo de batalha, forçadamente tendo que dar uns tirinhos aqui e acolá, e ele topa com um cidadão lá que é um inimigo de fato dele, né? É um dos exércitos, acho que é um exército vermelho, né? Ou é do branco, também não lembro. Não importa. O que vale é que ele pensa que ele matou um homem ali, né? E no fundo, depois a gente descobre que não. É uma cena bastante interessante. E aí sim, claro, Pasternak tem esses bons momentos aqui no livro. Ele cria esses pequenos fragmentos interessantes. A gente já viu isso várias e várias vezes ao longo de outros momentos. Mas talvez essa história aqui, essa micro-história desse soldado, foi muito mais interessante que muita coisa que a gente viu por aqui. Claro, muito mais interessante, por exemplo, do que esse comandante que Yuri tem que dormir próximo dele, que ele não suporta ouvir falar qualquer coisa, porque é um cara pomposo, aquela coisa toda. A história do soldado abatido, que na verdade não foi, estava vivo ainda, soou muito mais promissora. Se é que ele vai voltar esse personagem, ele vai participar de outra oportunidade aqui na narrativa de Dr. Zhivago. Mas enfim, o que vale é que quando a gente termina esse outro lote de capítulos, a gente fica com aquela sensação. O que a gente pode esperar do desenvolvimento de tudo isso, além de pensar, ele vai se encontrar com Lara de novo, ou vai se encontrar com Tônia mais uma vez. Claro, isso vai acontecer de fato, porque daqui a pouco ele vai se separar aqui desse outro exército, seja de fato fugindo, arranjando alguma brecha possível, ou esse comandante dispensando ele. De novo, também já faz 2 dias que eu fiz a leitura desta 11ª parte. Eu não lembro qual foi o finalzinho dela. Eu não sei se ele já está saindo de boa dessa situação ou não. E é o que precisa ser frisado, pelo menos no meu entendimento por enquanto. Essa história ela não está marcando nada. Eu já esqueci capítulos lidos há pouco menos de 5 dias. Ou seja, daqui a meses eu não vou lembrar de praticamente nada então do livro. E comparando de novo com a leitura comentada que a gente fez ano passado do Os Miseráveis, do Victor Hugo, um livro de 1500 páginas, ou seja, muita coisa a mais aconteceu e tudo aquilo ainda está na minha memória. Claro, não todos os detalhes, mas grandes arcos muito complicados ainda estão na minha memória. Por que uma coisa mais simples como essa aqui do Dr. Zhivago não marca? Talvez justamente porque é muito simples, é muito en passant, não tem nenhum ponto de destaque aqui e acolá. Fora esses ganchos ao final dos capítulos interessantes que prometem ou fazem com que a gente pense que algo mais sucinto, né, de substância, aconteça para frente, mas a gente fica com a frustração que nada está acontecendo. E digamos que é meio chato, né, eu fazer uma leitura comentada, no fundo, não tocar na história em si, porque literalmente ela entra, passa pela cabeça e se evapora, porque ela não tem substância. Esse é o problema, por enquanto, do Dr. Zhivago, que eu posso comentar a respeito por aqui nesta primeira metade. Pode ser que sim, no restante do livro, tudo começa a ficar mais dinâmico, que é o que eu estou torcendo para que a história realmente fique com mais força, com mais emotividade, porque nem o lado romântico consegue dar emoção pra gente. A gente não fica empolgado com o relacionamento dos dois, com certeza não. E quanto ao lado político, sim, aquela questão, a gente pode fazer uma abordagem de uma leitura realmente assim, apenas ideológica, você vai concordar ou não com o que está acontecendo lá na Rússia naquela época, do posicionamento do Yuri, do posicionamento de Lara, eu acho que é pouco para falar a verdade. Tudo podia ser muito mais, ou pelo menos mais divertido, né? Porque se divertir com questões políticas, eu acho que é demais. Eu acho que seria mais interessante que se o Dr. Zhivago contasse uma história um pouco mais romântica e tivesse todo esse fundo político. Aí sim você podia
terminar a leitura do livro e falar, ok, uma história bacana, o momento dos pombinhos foi interessante, a questão de trair a esposa, não querer terminar tudo aquilo que ele confia, acredita, as tradições, patati patatá, e querer ficar com seu grande amor. Será que ela gosta dele? Tudo bem. Você tem um bom apanhado, você fala que foi uma boa história, se desenvolveu bastante. Mas, melhor ainda, tinha uma base ali, um cenário totalmente politizado que era até muito melhor. Mas no fundo, a gente, por enquanto, nessa metade do livro, não dá para afirmar que a gente vai ter essa sensação ao final da leitura, porque a gente não tem esse lado romântico e o lado político em si, ele vem meio fragmentado e a gente não tem lá muita certeza dos posicionamentos do personagem em si. Sim, há várias cenas interessantes onde se discute até uma mistura filosófica e ideológica das questões políticas, que são bem bacanas, mas são coisas isoladas que realmente, de novo, não pesam para a gente, não em termos de ser enfadonho, mas não pesam de dar força para o texto. Claro, ele é importante, ok, mas para uma leitura sem querer pensar na importância desse texto para a literatura mundial, é o que eu quero dizer, por enquanto não serve para nada. Pode ser uma discussão futura, mas apenas futura. Aqui, no cotidiano da leitura, por enquanto, Dr. Zhivago está devendo um pouquinho, pelo menos na minha percepção. Não sei quanto a vocês, se vocês estão curtindo nesse momento da história as mesmas sensações que eu estou, ou seja, se está de fato se divertindo com o Dr. Zhivago. Bom, acho que é mais ou menos isso que eu tenho para dizer a respeito aqui, porque pormenores da história eu já esqueci quase todos e os que existem não tem lá muito o que comentar, para falar a verdade. De novo, é um jeito narrativo do Boris Pasternak. Para o bem ou para o mal, é assim que a banda toca por aqui. De qualquer forma, no próximo domingo a gente continua então com a 9ª parte aqui da leitura comentada, sempre lembrando que serão 12 vídeos ao total. Na verdade, estamos quase terminando, já entrando para uma certa reta final aqui de tudo isso. No próximo vídeo a gente vai ver a parte 12 e também a parte 13, com vários pequenos capítulos ali. E se eu não me engano são bastante páginas, são 70 páginas ou são 50 páginas? Por aí, é também um pouquinho extenso, mas espero que seja mais dinâmico com certeza. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas dos comentários a respeito de obras de Machado de Assis e também do Victor Hugo, claro, o já citado Os Miseráveis. E tchau!